Nós te louvamos, meu Deus, por mais um dia de vida e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o Guilherme. Amém. Pode se assentar. Graça e paz. Bom dia a todos. Vamos louvar ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim, não, não. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso é pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu pois o que chora aos pés, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Som. Queridos, gostaria de fazer uma oração. Bom dia, a paz de Jesus. Quero fazer uma oração. Nesse momento, fique de pé no seu lugar. Você vai ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha verdadeiramente consolar o seu coração. Não é aquele consolo só momentâneo, mas que o Espírito do Senhor dê paz ao seu coração. Paz no Senhor não é ausência de tribulação, não é ausência de problemas.
Paz no Senhor é descanso na presença do Senhor em nossas vidas. Então, eu quero que você feche seus olhos nesse instante. E se tem algo que, por um momento, está tirando a sua paz, que é normal, às vezes, mesmo como cristão, tem hora que você sente que algo não está bem, é com você mesmo, porque as promessas do Senhor permanecem firmes para sempre, mas Ele continua sendo o seu Deus, continua sendo o seu Senhor, e você precisa tão somente de deixar passar essa época, passar esse dia, passar esse momento, descansando no Senhor. Senhor, nós queremos orar nesse instante, queremos pedir que a presença do Senhor seja sempre real em nosso meio, em nossas vidas, Senhor. Queremos adorar ao Senhor, ó Deus, com o nosso coração, com a nossa voz, com as nossas atitudes, ó Deus. Em tudo queremos que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Queremos orar pelos nossos irmãos, Senhor. Se alguém está passando por um momento difícil, um momento de perda, ou um momento, Senhor, de tribulação, ó Deus, de um desconforto neste momento, na alma, Senhor, que o Espírito do Senhor, que é consolador, venha sustentar essa vida e venha dá-la descanso em Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã. Usa o Teu filho, professor Rafael, para falar aos corações da Tua igreja, nesse momento, e que toda amargura, toda tristeza, toda ansiedade, toda preocupação, vá embora, Senhor, no nome de Jesus, e que a Tua presença seja real aqui neste lugar, Senhor. Nós queremos que o Senhor encha esse lugar com a Tua paz, encha esse lugar com a presença do Teu Espírito Santo. Deus, vem encher, Senhor, com o Teu Espírito Santo este lugar, esses corações, para que seja visível a manifestação do Teu Espírito aqui, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero que você cumprimente antes de se assentar, não se assente ainda. Fica de pé, gente. Vira aí para trás. Dê um abraço, se for necessário, um sorriso. Diga, meu irmão, que bom que você está aqui. Olha, saia do seu lugar, se o Espírito de Deus te direcionar. Vá até alguém, vê alguém triste aí, fala, meu irmão, o Espírito do Senhor está conosco, Ele nos fortalece, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o novo alimento. Aquela cama que apareceu aí com a rosa, é uma coxa, sou eu que faço a rosa, viu? Um monte de bichinho, claro que não vai poder passar aqui, mas meus alunos já colocaram, acharam e colocaram para passar lá na sala de aula. Então, foi por acaso, nós não colocamos de propósito, o rapaz errou lá e colocou o meu quarto aí. Mas pendrive de crente, pode colocar o que tiver aí que não vai dar problema, viu? É só bênção, graças a Deus. Então, vamos falar sobre o novo alimento, que é a palavra de Deus, né? Então, neste momento, a gente vai estar assim, lembrando e nos preparando para falar para aquelas pessoas. Tá certo, falei com o pastor Wagner que eu sou bom para fazer livro, não sou bom para vender. Eis que tudo se fez novo, quem ainda não adquiriu. Ali atrás tem para você adquirir, pelo preço de R$15. Então, R$10 fica para mim, 5 fica para o ITS aqui, para ajudar aluno que não pode pagar a escola, para necessidades dos alunos,
para lanche da administração e assim por diante. Então, é para ajudar lá na administração do ITS. Esse livro, ele sai por... Eu acho que até fiz uma conta errada, hein? Ele vai sair bem mais caro agora. Ele saiu por R$5, então eu fico com R$5 e dou R$5 para a pessoa que vende. Aliás, se alguém quiser pegar por R$10 para vender a 15, achou interessante a mensagem, quer passar, a gente passa a quantidade acima de 5 livros, a gente passa R$10. Então, o que eu ganho é mínimo, a gente gasta 400, 500 horas para escrever o livro. Se a gente fosse cobrar a hora, né, fica bastante... Cara, a gente paga à vista, compra à vista, paga a prazo, é na quantidade com o tempo que vai render alguma coisa. Mas a finalidade não é render, a finalidade é isso aqui, que os irmãos sejam abençoados. Inclusive, esses slides, na hora que ficaram os slides prontos do livro, tem muitos obreiros que estão usando esse livro, tem um, inclusive, que está fazendo os slides, porque não deu tempo do slide ficar pronto, porque no final dessa série que os slides vão ficar prontos. Aí, a gente passa, a escola dominical é o que tem mais slides, tem 340 megabytes de slides, né? E se alguém quiser pegar para replicar os estudos que a gente dá aqui, nesse padrão que está aí, todos eles, a gente passa pelo preço simbólico de R$10, todos os slides que foram dados aqui na escola dominical. E Deus tem abençoado muito. Esse livro tem muitos obreiros aqui, pego esse livro para ministrar na escola dominical para a classe de novos convertidos. Muito bem. Então, é o alimento espiritual. Lá no pratinho, lá está escrito, você é o que você come. Então, o que você come? Nós falamos aqui do porquinho e do cordeirinho. Se você alimentar o cordeirinho fica forte e arrasta o porquinho. Se você alimentar o porquinho fica forte e arrasta o cordeirinho para a lama. O cordeirinho vai levar o porquinho para gramas verdejantes, para águas limpas. Quem sabe o porquinho, né, começa a pensar que ele é um cordeirinho. E o contrário vai acontecer também se for levado, se você alimentar o outro. Então, aqui a gente já tem assim, a base toda para o estudo naquela gravura, que é uma foto, naquela foto ali. É uma foto, não é? Acho que sim. Então, de que nos alimentamos? Você vai ficar forte aonde você alimenta. Nós somos uma díade, espírito e corpo. A alma é só o resultado dessa junção, e aí se cria as emoções, especialmente as emoções na alma. Mas Deus pegou o homem do barro, fez o homem, moldou o homem no barro, assoprou neste homem, e este homem teve fôlego de vida, soprou nele o espírito, o ruar, pegou Adamá, soprou o ruar, e o resultado dessa junção foi Nefesh, que é a alma humana. Mas continua essa coisa, a Bíblia vai falar muito, fala de alma, corpo e espírito didaticamente, porque realmente produziu algo diferente quando você junta, né? Então a gente diz que o espírito é a sede da espiritualidade e da consciência, esse sopro de Deus, da consciência, da capacidade de arbitrar. A alma é a sede do intelecto e das emoções, porque os animais têm intelecto e têm emoção, e não foram assoprados por Deus. E o corpo é o corpo, é o soma, são os ossos, os nervos, os músculos, os sistemas. Então, o corpo sem espírito é morto. E a alma é o que resultou
da junção do sopro de Deus com o corpo de si, e o homem foi feito alma vivente. Quando nós vamos alimentar, as nossas emoções e o nosso intelecto, né? O intelecto é uma coisa fria, depende muito da capacidade cerebral, dos espaços, das seções que você tem no cérebro e se elas funcionam melhor ou pior. Aí você vai ter vocação para isso ou para aquilo. A alma, sim, ela fica muito influenciada por aquilo que você faz através do corpo ou através do espírito. Então, cuidar de pessoas, por exemplo, é bom para depressão, para melhorar o estado depressivo. Mas ter um vício é pior para a depressão. A pessoa alivia o seu sofrimento, mas depois a depressão aumenta com aquele vício, com aquela compulsão. Ele só tem felicidade na hora que ele está em ação com aquela compulsão. Como o corpo tem limite, mesmo para o compulsivo o corpo tem limite, logo vem a ressaca da compulsão. Então, a nossa alma, ela vai sendo guiada, ou por nós alimentarmos o espírito, ou por nós alimentarmos o corpo. Mas para alimentar o espírito precisa fé. E a fé cresce. A espiritualidade, ela vai crescendo através da fé. E em Romanos 10, 17, se não me engano, que eu não sou muito bom de versículo, diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus, ou a pregação, em outra versão. Então, uma boa coisa que eu aconselho para vocês, e que eu mesmo fiz na minha vida, para aumentar a minha fé, que era muito pequena, foi ler a palavra de Deus muitas vezes. E isso tem aumentado bastante a minha fé. Hoje eu tenho muito mais fé do que quando eu comecei na fé. Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele respondeu isso para Satanás, quando Satanás disse para ele, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é o Filho de Deus? Manda que as pedras transformem em pães, porque Jesus estava com fome. Tinha 40 dias que Jesus estava em jejum. Ele disse, nem só de pão, ou não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o alimento espiritual. Jesus estava buscando esse estado para começar o seu ministério. Ele foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo ao deserto, para ter uma experiência muito semelhante à dos grandes profetas que jejuaram 40 dias. E ele foi para lá e ele ficou lá jejuando. E depois o diabo, que não é Deus, que quer parecer Deus, mas não é Deus, que tem limitações, ele foi lá e a gente não entende esses mistérios, porque Jesus é o Filho de Deus. O que é que ele foi tentar o Filho de Deus, que essencialmente é Deus, mas ele foi tentá-lo. E Jesus respondeu com esta palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, está dito aí, nós não podemos alimentar só de pão. Você já leu a Bíblia ontem? Eu não vou perguntar. Quem leu a Bíblia ontem? Mas você leu? Você lê pelo menos uma vez por dia? Você lê pelo menos um capítulo por dia? Pelo menos uma folha, pelo menos uma página? Você se alimenta da palavra de Deus? Agora nós vamos nos alimentar. Mas o alimento uma vez por semana é pouco. Você precisa ler, porque o ministério que Deus tem para você, tem muitas pessoas que dizem assim, eu estou na igreja há tanto tempo e não sei qual é o meu ministério. Mas se você não ler a palavra de Deus para ver os ministérios que tem na Bíblia, e se você não orar, você vai morrer sem saber qual é o seu ministério. Então é preciso de ter uma vida devocional. E a vida devocional implica em se alimentar da palavra de Deus. Todo cristão deve fazer da Bíblia o seu alimento espiritual de todos os dias. Isso não é só para obreiro, isso é uma questão de sobrevivência espiritual, porque o dia mau vem, o dia difícil vem, a gente não precisa de procurar, porque ele vem, a notícia ruim sempre chega.
Eu acho que não existe uma pessoa no mundo que passou a vida assim todinha, sem passar pelo menos por uma grande tribulação na sua vida. Então nós precisamos de, nesse momento, estarmos cheios da palavra de Deus, alimentados e fortes, para dizer para as pessoas, para argumentar. Às vezes a gente vê no café da empresa, os crentes conversando com as outras pessoas que não têm Deus, e os argumentos fracos demais. Aí, às vezes, eu não estou na conversa, deixo, depois eu chamo a pessoa e passo alguns argumentos mais fortes. Da próxima vez você fala assim, da próxima vez você fala que a Bíblia fala isso, da próxima vez você fala que a Bíblia fala isso. E existem muitas coisas para Deus trabalhar, mas Ele usa a sua palavra para trabalhar. E se você está bem alimentado e tem reserva, você pode passar para as pessoas. Então, deve-se incentivar a pessoa que você está discipulando a ler a Bíblia, mas também eu preciso ler a Bíblia, também você precisa, né? Porque dizer para o outro fazer aquilo que a gente não faz é hipocrisia. É imprescindível para o crescimento. Assim como o homem cresce, precisa de boa alimentação física, começando pelo leite materno, que é um alimento maravilhoso, né, que Deus colocou na mulher, nos animais, para que eles alimentassem os seus filhos, um alimento integral. A criança até 6 meses pode alimentar só de leite materno. Então, a Bíblia também é assim. Pedro vai dizer exatamente isso, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Muitas heresias, muitas coisas que as pessoas fazem por aí que você não sabe se está certo ou se está errado. A simples leitura da palavra de Deus, com algum esclarecimento do seu pastor, vai ajudar você a saber tudo o que está passando. A Bíblia não é coisa complicada. Se fosse complicada, Jesus não tinha chamado pescadores, ele tinha chamado escribas. Não tinha um escriba, estudante mesmo profundo da Bíblia com Jesus. O único escriba que tinha lá era Mateus, mas ele era escriba de imposto. Trabalhava na coletoria romana. Então Jesus chamou essas pessoas simples para dizer coisas simples, porque o que é importante na Bíblia está repetido muitas vezes. A maior parte das heresias são pegas de versículos soltos, e essas pessoas, então, pegando palavras que não estão ligadas com nada, que foram ditas uma vez só, que não formam um corpo doutrinário, né? Uma doutrina grande da Bíblia, ela é por si só aquela doutrina, é porque de Gênesis a Apocalipse você tem 500 versículos sobre aquele assunto, 1000 versículos sobre aquele assunto, 200, 300 versículos sobre aquele assunto, aí você sabe que a Bíblia dá importância àquilo. E quando surge uma coisa totalmente diferente, você vai ver a pessoa no meio de um assunto lá importante, falou aquilo, não explicou porque não é importante. Alguém vai lá e pega aquele versículo solto que não foi explicado e cria ali uma doutrina. Como é, por exemplo, se batizar pelos mortos. Como é, por exemplo, orar pelos mortos. Confuso. Não está dizendo que ninguém fez, diz que alguém fez. Aí a pessoa vai lá, naquele versículo só, faz uma doutrina. E aí começa a enganar as pessoas. Mas a Bíblia não deixa ninguém enganado. Se você lê com devoção, aplicando a sua própria vida, você vai, primeiro a sua própria vida. Então é como o leite. Quem é que vive sem o leite, né? A criança que não pode tomar leite de jeito nenhum, ela fica raquítica. Ela é um adulto doente. E é o que às vezes acontece. A pessoa fica muito tempo, mas não se alimenta do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Aí ele fica velho, mas fraco.
ou um adulto raquítico, ou às vezes um anão, uma pessoa que não conseguiu crescer na fé, porque para crescer na fé, nós precisamos de tomar para nós essa responsabilidade, porque todo que é obreiro hoje, um dia estava sentado no banco e resolveu que deveria ter uma vida devocional, lendo a palavra de Deus. E aí, de repente, Deus vai trabalhando na sua vida e você começa a ser uma pessoa muito abençoada e abençoadora de outras pessoas. E Deus dá muito valor a quem dá valor à sua palavra. Desejar de coração, de todo o coração, né, com vontade, igual a criança vai no peito da mãe, você precisa. Se você não leu nada ainda, leia o Evangelho de Marcos. Depois do Evangelho de Marcos, leia o Novo Testamento todo. Depois você pode começar a ler o Velho e o Novo, o Velho e o Novo, o Velho e o Novo, até que você parta para a eternidade. E lá você ainda vai encontrar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aperfeiçoa o caráter e as obras. A Bíblia, o alimento espiritual, aperfeiçoa o novo alimento, aperfeiçoa o nosso caráter e aperfeiçoa as nossas obras. Jesus, quando fala do homem que ia de Jerusalém para Jericó, e essa gravura, uma das gravuras mais lindas, é uma pintura, eu não sei quem fez a pintura, desse homem socorrendo, aquele homem que foi espancado na estrada de Jericó, que é uma descida de 30 quilômetros, e tem muitas escarpas, muitos lugares, muitos esconderijos, e ladrões ficavam naqueles esconderijos para atacar pessoas que passavam. Então Jesus, ele vai falar que o próximo é esse, que deve ser socorrido, não é? Mas para você socorrer, você precisa ser forte, você precisa ser generoso, você precisa de crescer, porque passou por ali 2 religiosos, um cantor e um sacerdote, não socorreu o homem, mas este homem estava amadurecido bastante para tirar do seu dinheiro, para abençoar sem se sentir prejudicado. E assim também, não é? Então ele mostrou ter um bom caráter e mostrou um aperfeiçoamento de obras, porque o bom caráter só também, houve uma época que a igreja trabalhou muito o caráter, pelo menos a igreja de onde eu era, trabalhava extremamente a questão do caráter, você tinha que ser santo, né? Alguns se achavam até mais santo do que o Espírito Santo. É muito perigoso você querer ser mais santo do que o Espírito Santo. Mas aquilo não produzia nada. Você reúne, canta, adora, fala em línguas um para o outro, né? Profetiza um para o outro, cura um ao outro que está na igreja, mas existe um mundo lá fora, pessoas lá fora, e Jesus, ele andou por todos os lados e mandou os apóstolos irem mais longe ainda, conversou com prostitutas, com pessoas. Então nós temos que ter essa competência de crescermos através da palavra de Deus, e a palavra de Deus liberta. Ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos liberta, que você começa a ver o que é essência lá na palavra de Deus, o que é realmente essencial. Tem muita coisa que estão nos códigos, estão nas leis internas, estão nos estatutos, mas são de menos importância, e outras coisas mais importantes, como é o de socorrer o outro não crente. Assim, né, primeiro os domésticos da fé, claro. Eu sou até suspeito para falar sobre isso, porque o meu ministério é entre os domésticos da fé. Meu ministério é entre os crentes.
eu me esforço e saio, faço um pouco de trabalho evangelístico, mas o meu ministério é entre os crentes. Mas é porque é um ministério que Deus me deu. Agora, cada um, e mesmo assim eu faço entre os de fora. Todo contato que eu tenho, eu procuro abençoar as pessoas de fora. Se nós, irmãos, nos enchermos da palavra de Deus e da graça de Deus, e nós sairmos, esse batalhão que está aqui, dizendo, nós vamos transformar o mundo. Jesus começou isso com 12 pessoas, vocês imaginam. Olha quantas pessoas que tem aqui. É só desejar, é só você querer. O futuro está nas mãos de Deus, a bênção de Deus é sobre aquele que deseja. Na nossa cultura, os nossos pais nos acostumaram muitas vezes a dizer assim, menino, fica calado. Meu pai falava assim para mim, faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Aquela coisa do menino idiota, que os judeus também tinham isso. O menino é um idiota até os 12 anos. Aos 13 anos ele é um burro. Ele vai trabalhar na oficina, não é? E aos 20 anos ele é o quê? Até os 11 anos ele é idiota. De 13 até os 19 ele é um burro. O que ele vai ser depois dos 20 anos? Não é? Ele vai ser alguma coisa muito ruim. E ele chama o menino de burro na oficina, até os 19 anos. Seu burro, não é assim que faz. Então, essa grosseria, essa forma, né? É por isso que Jesus diz assim, deixai vir a mim as crianças. Jesus vai dizer, o apóstolo vai dizer, ensinai-as na doutrina e admoestação do Senhor. Valorizar, porque é abençoando, é valorizando que essa criança vai crescendo e se sentindo sujeito. As pessoas não desejam, eu não quero. Quando quer o mal. Por que nós não podemos desejar o bem? Então, nós não somos feitos sujeitos desejantes. Muitas vezes nós somos objetos. Primeiro somos objetos dos nossos pais e das nossas mães. E depois nós somos objetos de qualquer um. A pessoa já casa para fugir de casa, porque não suporta mais ser objeto. E quando é que nós vamos ser sujeitos? Quando é que nós vamos chamar Deus de Pai? Eu tive uma dificuldade tremenda, assim, pai, chamar Deus de Pai? Embora Jesus tenha ensinado, Pai? Não, eu devo ser outra coisa, eu não posso ser filho. Eu sou muito incompetente para ser filho de Deus, mas, no entanto, Ele não se envergonha de nos chamar de filhos. Então, você pode dizer, como Jesus ensinou, Pai. Até a oração principal, Ele diz assim, quando vocês orarem, diga assim, Pai. Se você é filho de Deus, o que pode te reter, o que pode te segurar? Então, você vai ter, e é na palavra que você vai se apossar disso, e aí você vai ser abençoado e abençoador. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, né, ou replicar, confrontar, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você pode, como diz o presidente dos Estados Unidos, né? Sim, nós podemos. Então, nós podemos, na força de Deus, no poder que Deus dá, cheios da palavra de Deus, da mensagem de Deus para todos os aspectos da nossa vida, nós podemos fazer o quê? Fazer o que Deus quer que nós façamos. A vocação foi Ele que deu. Então você já nasce com áreas do cérebro mais abençoadas do que outras, porque se fossem todos a mesma coisa, se todo mundo só plantasse arroz, você ia comer só arroz. Mas um planta arroz, o outro planta tomate, o outro planta feijão, e aí a vida fica mais colorida. Então você tem mais coisas, tem muita coisa. O salmista dizia assim, Senhor, quão diversa é a tua obra. E isso põe Davi numa situação muito difícil, a diversidade, o compromisso
da sexualidade, dessa pessoa nascer da água, como eles dizem, e complicar e ter que ter o sexo, e a pessoa ter que ir atrás. E eles dizem que a coisa é ao mesmo tempo complexa, ao mesmo tempo simplifica e sobrevive aquele mais adaptado. Não existe adaptação nenhuma. Tem coisa que é extremamente difícil, extremamente complicado. É muito diverso, né? Você tem tomate, mas tem batata. Você tem girafa, mas tem também rato. E aí a situação fica muito difícil para eles, porque estas coisas são para confundir a cabeça deles. Mas nós cremos no Deus Criador dos céus e da terra, e de tudo que nela há, e das águas, dos mares, de tudo que neles há. Então nós cremos, e como nós cremos, nós podemos, e nós só cremos isso porque a palavra diz isso, porque o Espírito Santo diz isso, porque Jesus diz isso, e porque as coisas criadas dizem isso. A palavra de Deus é uma das 4 formas de revelação de Deus. Ela não pode ser deixada de lado. Juntamente com a criação, com a natureza, a palavra de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são as 4 formas mais possantes de revelação de Deus na face da terra. Então, eu não posso abandonar a palavra tem que ser o meu amor, o livro que eu amo mais que todos os livros. A Bíblia tem que ser tratada dessa forma, por ser a palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso livro de cabeceira, tem que ficar ali na hora de deitar, ou ao acordar, ou a hora que for, você precisa de sentar ali na cama mesmo e ler a palavra de Deus, uma boa quantidade, porque ninguém come uma folha de alface só. Eu estou fazendo um regime, vou comer uma folha de alface só, quanto para o resto da vida. Ninguém faz isso. Na hora de comer a comida, né, nós estamos até com problema de obesidade, a pessoa quer comer muito, muito. Vejo pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade e tal, mas eu como só um pouquinho, eu vou comer com essas pessoas, eu fico vendo. A pessoa vai lá e volta e enche aquele pratão de novo, eu já estou enfarado, já comi metade do que ela comeu a primeira vez, ela volta lá e enche outro prato de comida. Pessoas são muito menores do que eu, quer dizer, eu imagino que o estômago devia ser menor. E aí come. E a palavra de Deus, eu nem vou, estou passando mal. Mas é passando mal de tanto comer a comida material. Então, precisa alimentar também da Bíblia, né? Porque ela é proveitosa para ensinar, para te confrontar, para corrigir os seus erros, para instruir na justiça, na ética, no modo como se conduzir diante dos outros, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. E aí a questão da obra, não é? Eu fico cheio, eu fico abençoado, e eu vou derramar sobre as pessoas. Ninguém derramou sobre mim. Tira essa maldição da sua vida. Quando você diz assim, e é verdade, a psicologia diz que a gente só dá o que tem. Se não nos deram, a gente não vai querer dar. Mas é isso? É assim que vamos ficar? Nós vamos ficar nesse determinismo psíquico, ou nós vamos dar um grito, um brado? Às vezes eu falo com as pessoas, dá um grito, faz como o homem lá, o cego de Jericó, ele está lá parado, tudo pesando sobre ele, o mundo, falaram que a pessoa é um patinho feio e tal, e ele precisa virar um cisne, mas ele não anda, não sai, não revolta. A nossa revolta tem que ser contra o mal, existe uma revolta contra o mal e a favor do bem. Então ele começou a gritar, disse, se eu não gritar agora, nunca mais vai ser. Talvez você esteja precisando de gritar. Eu tinha um amigo que dizia assim, quando eu era adolescente, e ele apanhava muito, eu ia para cima de uma pedra, longe para o meu pai nem minha mãe escutar, senão eu apanhava de novo. Onde ninguém escutava meu grito para uma pedreira, e eu gritava, chorava e gritava. Aquilo era um alívio para ele, ele voltava para casa, pronto para apanhar de novo. Então, às vezes a pessoa está precisando disso, irmãos. Um dia desse o pessoal falou, mas
esse povo grita muito. Eu falei, você não sabe o que está apertando ele? Às vezes a pessoa está com um alicate no tendão de Aquiles, né, com um alicate no calcanhar, deixa a pessoa gritar. Quem sabe o grito vai libertar ele. Eu também já gritei muito. Hoje eu grito pouco. Mas eu já gritei muito. Tá? A vida estava difícil. E carro apertado é que canta. Quando você vê uma congregaçãozinha de gente gritando, dá glória a Deus. Quem sabe você está precisando de entrar lá e dar uns gritos também. Gritar e gritar. Talvez seja isso. Dá um grito a favor de Deus. Eu não aceito isso mais na minha vida. E aí você vai se libertar. Você vai gritar para você mesmo, porque Deus já sabe. Para você mesmo acreditar que você está precisando sair dessa situação. Porque aí fica tudo aquele marasmo, aquela coisa parada, tudo do mesmo jeito. Eu preciso fazer isso, quando está mais novo. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Aí quando está mais velho, aí já tem pessoas da minha idade que dizem assim, você toca flauta? Nossa, eu queria ter aprendido. Você faz isso? Não. Toca teclado? Não, eu tive a oportunidade de entrar, não entrei. Eu gostaria tanto de ter tocado teclado. Eu falei, começa agora. Mas agora eu já estou velho. Quer dizer, a vida vai passando, né? Você já leu a Bíblia? Não, você sabe que eu já comecei várias vezes e parei. Dá um grito, dá um grito. Liberta desse corpo, dessa carne que te segura e não deixa você fazer as coisas. E aí você vai ficar perfeitamente perfeito e perfeitamente instruído para você mesmo e para fazer a obra de Deus. Às vezes o que precisa é disso. Essas pessoas que são mais humildes, que sofrem demais, se elas não gritassem, elas morreriam. Então, pelo menos na hora que encontram com Deus, elas precisam de gritar. Parou. Dá um grito, né? Aqui não vai no grito. Parou de funcionar aí, irmão. Dá um... Não sei gritar, não. Está tudo perto. Não, aqui é com delicadeza. Se apertar aqui com força. Foi? Aí. Opa, aí. Ilumina o nosso caminho para Deus. Então, nós estamos caminhando para Deus e a Bíblia é que vai iluminando o nosso caminho. Às vezes você levanta de manhã e pensa assim, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, e você está no caminho errado. Aí você abre a Bíblia e vai ler, você tem a sua leitura constante da Bíblia toda, você fala, Senhor, hoje eu estava precisando de ouvir. Se o Senhor puder falar, às vezes Deus fala, você abre a Bíblia e Deus fala. Aí vem uma ideia maravilhosa. Não quer dizer que vai ser assim. Se Deus não falar, é porque Ele vai agir na sua vida. Mas de repente vem umas ideias tão boas para você fazer. E na sua leitura também, constante, levanta e já faz a leitura constante. O próximo capítulo que você vai ler tem a resposta para o seu dia. Quantas vezes isso acontece na vida da gente? Além de tudo que já foi dito, de um modo geral, toda a mensagem da Bíblia é uma lâmpada para nós caminharmos na presença de Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, às vezes o caminho é estreito, às vezes está escuro, parece que o dia está sombrio, você não está enxergando o próximo passo, a dúvida, né? O que eu faço? De modo geral você já sabe, mas você está com dificuldade, a Bíblia pode te ajudar. Mas se você também estudar a Bíblia, ler a Bíblia toda, você já não vai ter tantos embaraços que a outra pessoa que não leu tem. Você já tem certezas, muitas certezas. Eu acredito, irmãos, que existem até missionários, pessoas que já deveriam estar do outro lado do mundo, paradas, embaraçadas. Paulo diz assim, deixai
todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Então, às vezes não é pecado, mas é embaraço. É preciso orar, mas é preciso ler também a Bíblia para você ter convicção daquilo que Deus quer. E aí a pessoa fica embaraçada, andando entre espinhos. Há um lugar melhor. Há um meio de você andar no meio da tribulação sem ficar pisando nos espinhos. Deus te dá uma sabedoria para você caminhar. E de repente, você está aqui nesta manhã e está se perguntando: qual é o meu ministério? Que caminho? O meu caminho não está iluminado, está escuro. Eu não estou sabendo o que eu vou fazer. Eu não estou sabendo como que eu posso participar. E às vezes a pessoa está trabalhando muito lá fora, mas as coisas não estão dando certo. Às vezes a pessoa está cuidando de negócios alheios. Tem gente que é bonzinho demais, irmãos, e ele cuida dos problemas da família toda. E aí falou: fulano, faz isso para mim, paga até conta no banco, a pessoa paga, entra na fila e fica cuidando dos negócios da família. Ele virou um objeto, né? Virou um animal de carga daquela família, sendo que Deus, esse é o excesso positivo. Não é assim também, não. As pessoas estão aproveitando de você, isso está embaraçando o seu caminho espiritual, não sobra tempo para você fazer nada. Você vive para servir os outros, mas com tristeza. Quando você para, você diz assim: eu não sou feliz, embora eu sirva tantas pessoas. É porque você está dando mais valor para as pessoas do que para Deus. Então você deve servir as pessoas, mas a partir de Deus. E às vezes Deus está falando com você e você não está ouvindo. São mulheres que vivem a vida toda por conta da família, vive a vida toda por conta dos filhos, mas é infeliz. Não tem cuidados nem básicos com a sua própria vida, não sobra tempo nem para cortar o cabelo, não sobra tempo nem para cuidar das unhas, para cuidar de si, porque vive e não tem valor, as pessoas não dão valor, e essa pessoa também está embaraçada. Sem dizer do pecado, que aqui diz: deixai o pecado. Então, pecado pequeno ou grande, vícios, tudo é vício. Qual a compulsão que você tem? Então, às vezes a pessoa tem uma compulsão por ver filmes. Aí ele vê 3 filmes todo dia, final de semana ele vê 5, 6 filmes, e isso é um embaraço na vida dele. É uma pessoa boa, mas gosta demais de ver filme, e ele está embaraçado com isso, e ele não consegue caminhar na luz da palavra de Deus, não sobra tempo para a palavra de Deus. Então são muitos os embaraços que a pessoa tem. Às vezes a pessoa é nervosa, e isso embaraça ele, porque ele briga com todo mundo da sessão. Às vezes é o crente, ele é o mais chato que tem na sessão. Ninguém gosta dele, porque ele briga. Há pouco tempo uma senhora comprou uma corrente e amarrou a cadeira dela na mesa, lá na prefeitura. Amarrou a cadeira com a corrente, passou a corrente. Aí, por que você fez isso? Porque todo dia eu chego aqui e a minha cadeira não está aqui. Mas aquelas cadeiras andam para lá e para cá, igual formiga. Chegou, não está a sua, você pega de outro, mas ela quer que a cadeira seja dela. Como se ela tivesse comprado a cadeira, né? A gente põe o nome. Aí achou com fulano, você leva de fulano, ou outra qualquer, e fala assim: eu vim buscar a minha cadeira, você pode ir. Ah, é a sua? Seu nome está atrás. Agora amarrar ela, e parece que amarrou o computador também, amarrou tudo com a corrente, fechou o cadeado e foi para casa. Como é que uma pessoa assim, irmãos, vai dar um bom testemunho? Ela precisa de aprender na Bíblia, né, a questão do domínio próprio, da generosidade, da importância das outras pessoas. Quer dizer, tem um vício de deixar que as pessoas fazem tudo com ele. O outro tem um vício de achar que o mundo gira em torno dele. Sem falar em vício de pornografia.
Às vezes, vocês não sabem, mas um missionário precisa voltar. Não aqui da nossa igreja, não tem notícia, mas eu leio muito. Ele precisa voltar do campo. Foi, mas não se libertou. E ele precisa voltar, porque lá no campo ele está viciado em pornografia, está viciado em vício sexual. Aí ele precisa voltar para a base e ser restaurado para ir. Mas aí te diz, mas o missionário que vai, eu posso. Não. Você também é um missionário. A única diferença é que ele é transnacional, mas nós somos missionários nacionais. Todos nós até somos da Igreja Batista Nacional. E somos missionários nacionais. O que é o nacional? É um nascido. Eu, porventura, sou nascido no Brasil, em Minas Gerais, e aqui, Patinga. Estou plantado aqui. Tem muito tempo, não é? Muito tempo. O pastor Wagner foi meu professor na 5ª série. Professor que beliscava a gente, sabe? Aquele professor bravo. A Bíblia deve ser lida diariamente, sistematicamente. A Bíblia deve ser lida diariamente e sistematicamente pelo cristão, de modo que, num tempo determinado, ele conclua a leitura de todo o livro sagrado. A leitura sistemática da Bíblia fornece um material maravilhoso para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida do seguidor de Jesus, objetivando tanto o crescimento pessoal como a evangelização e a edificação de outras pessoas. Nós já falamos da edificação. A questão da evangelização é muito interessante. Eu, quando vejo um quadro assim, eu sinto uma coisa boa. Deve ser por isso que eu sou professor. De vez em quando eu coloco um quadro assim. Com 3 anos eu ia escrever no pé do quadro e as professoras já queriam que eu ficasse, que eu era quietinho, né? Eu não era levado como determinadas pessoas. Então, a professora queria que eu ficasse lá. E aí eu gosto do quadro. Eu ficava nesse cantinho aqui, assim, ó. Né? Depois eu fiquei levado. Me colocaram numa favela aos 11 anos de idade e eu fiquei levado. Tudo que eu não tinha sido levado antes, eu fiquei levado depois. Então, irmãos, a questão da evangelização é muito interessante. Porque tem pessoas que têm essa facilidade, mas às vezes são pessoas que não leem a Bíblia. Uma vez nós fizemos um concurso do visitante na escola dominical, é batista isso, bem batista, concurso de visitantes. Eu li num livro, na época, a Juerp era batista? Na Juerp é presbiteriana, mas o pastor era um pastor batista que ele assina. E uma senhora, a batista brasileira, pois é, então tá certo. E essa senhora, eu pelejava para levar um visitante, aí correndo para lá e para cá, convidava, aí na sessão foi uma colega minha, assim, aqueles gato pingado, mas eu estava cuidando da igreja também, e era muito, muito trabalho. Esta senhora chegava lá, irmãos, com 17 pessoas atrás da escola dominical, uma congregação inteira, uma igreja começando. Isso não é um dom, é um talento, uma pessoa simples, mas aquela pessoa assim, servidora mesmo, sorridente, morava muito tempo no lugar, quer dizer, ela não era complicada, porque senão os vizinhos não iam. E ela levou 17 pessoas num só dia, 12, 10, e levando. Então eu fico pensando que tem pessoas que têm esse dom. Se você tem esse dom, você precisa ler a palavra de Deus. Todos nós temos o dom de falar. Então, quem tem dom de falar, tem dom de evangelizar. Mas uns têm mais que outros. E, às vezes, são os contadores de piada. Às vezes, são os contadores de piada, aquela pessoa agradável lá na sessão, no clube, no parque, pela rua, no trabalho, na venda. Ele é vendedor e ele esquece que é crente. Aí, durante o dia, ele faz graça, conta piada e todo mundo chega. Não, mas que pessoa bacana.
que se ele lesse a palavra de Deus e ele começasse a colocar em prática, com a mesma graça, princípios da palavra de Deus, naturalmente ele não ia agradar a todo mundo, mas ele é tão agradável que até o que ele desagrada, ele não desagrada tanto, né? Ele não é franco. Tem gente que é franco, eu estou pelejando para ser cada vez menos franco, mas eu sou muito franco. Você fala, eu sou franco. Depende, a sua franqueza às vezes pode matar o outro. Palavras matam. Então você tem que ver se você não está matando pessoas com a sua franqueza. E nesse caso, ela está destruindo, ao invés de salvar. Então, essas pessoas, você que é essa pessoa sorridente, vai trabalhar mais do que nós, que somos professores, que já por temperamento tem outras profissões. Então, você precisa estar lendo a palavra de Deus para evangelizar. E, de um modo geral, todos nós podemos evangelizar. Então, às vezes surge conversa, eu vou com camisa escrita, é um modo de eu evangelizar, porque eu sou mais fechado, de temperamento mais fechado. Aí a pessoa comenta, que camisa bonita, e por ali já entra aquela fala a respeito da evangelização. Puxa assunto com a pessoa, mas você precisa sobre qualquer. Eu aprendi isso no curso de teologia. Uma vez eu fui a Belo Horizonte e deixei um rapaz falar, ele era jogador de futebol, e eu joguei futebol na adolescência. Até contei o caso aqui, que eu troquei a Bíblia pela chuteira, porque eu era professor de escola dominical e tive que fazer isso, os jogos eram de manhã. Mas não é que eu tenha nada contra a pessoa praticar esporte, aliás, sou até incentivador do esporte. Ele foi até João Molevade falando comigo a respeito que ele jogava bem, que ele jogava por aqui, que ele jogava por ali. E de João Molevade até Belo Horizonte, eu evangelizei esse rapaz. Então, tem um curso agora, né, de discipulado. Esse curso também é visando o discipulado, mas sem a leitura da Bíblia não é possível. Você precisa conhecer o livro que você ama. E se você não ama o livro, você precisa de amar o livro. A falta nos deixa vulneráveis. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi uma resposta dada aos saduceus. Os saduceus tinham inventado uma doutrina por fora da Bíblia, que lá no céu as pessoas, que não tinha ressurreição, porque não era possível ter ressurreição, uma vez que eles podiam casar com várias esposas, ou que um homem morrendo a sua esposa, ele podia casar. Então não tinha ressurreição, a vida era só aqui mesmo. E eles vão dizer isso para Jesus, também não acreditavam em anjos, era a classe mais elevada e a classe sacerdotal. Agora, se a classe sacerdotal não acredita em anjo, que no Antigo Testamento está cheio de experiências com anjo, não acredita em ressurreição, sendo que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e foi aí que Jesus pegou eles. Falou assim, mas como é que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Acaso Deus é Deus de mortos? E o próprio Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele vai dizer para aqueles doutores, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O homem tem uma deidade, uma divindade em si, e ele vai crescendo, 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 mas não na fé, vai inchando e inflamando. No início ele começa a crescer. Aí depois ele resolve que deve parar de crescer, que ele deve inventar umas coisas, porque agora ele é sócio de Deus, e que todo mundo que foi para trás dele, Moisés, era uma turma de bobo, gente que viveu no passado, na idade da pedra, e que ele é muito inteligente, e tem alguns que acham que são até melhores do que Jesus Cristo, porque Jesus viveu 2000 anos atrás, então, se fosse hoje, ele faria diferente, e eu vou fazer diferente. Aí a pessoa começa a fazer diferente. Ele abandona a palavra de Deus.
e começa a inventar coisas. A mesma coisa que aconteceu com os saduceus, a mesma coisa que aconteceu com os fariseus está acontecendo agora. Então, assim, a exegese bíblica é a interpretação da Bíblia. A gente lê a Bíblia e pergunta o que a Bíblia está dizendo, mas aí você precisa crer que ela é a palavra de Deus. Essas pessoas que fazem assim, fazem uma outra coisa que a gente chama de exegese. Eu tenho uma ideia e vou buscar na Bíblia alguma coisa para confirmar essa ideia, porque eu sou grande, eu sou importante, eu sou o cara. Então eu descobri uma coisa aqui que nem Deus descobriu. Se ele achar na Bíblia, bem. Se ele não achar, ele faz assim mesmo. Aí a Bíblia para de falar com essa pessoa passa a não dar importância mais à Bíblia. Mas enquanto você estiver lendo a Bíblia e buscando o que a Bíblia fala com você, e se interessando por cumprir a palavra de Deus, sobre a qual Deus colocou o seu selo, sobre a qual Deus vigia para que se cumpra, são cerca de 400 profecias a respeito de Jesus. Isso não é brincadeira. Profecias proferidas no decorrer de 1.500 anos a respeito de Jesus. 1.100 anos. E todas se cumpriram e ainda vão se cumprir. Mas a pessoa acha que ele é melhor. E aí ele começa a errar. Errar não conhecendo. Então nós não podemos incorrer nesse erro. A Bíblia, ela tem que dizer, então você não é evangélico. Porque Jesus confirmou as palavras do Antigo Testamento. Evangelho são as palavras de Jesus. Se eu sou evangélico, a Bíblia tem de dizer para mim. Eu posso fazer um cursinho de teologia, eu posso pedir ajuda a alguém. Se eu não compreender, todas as pessoas que deram valor à palavra de Deus na história da humanidade foram bem-sucedidas. E todas as pessoas na história da humanidade que não deram valor à palavra de Deus foram mal-sucedidas. Ou fisicamente, ou emocionalmente, nas suas relações, ou espiritualmente, que é o pior. Mesmo que a pessoa tenha se dado bem financeiramente, ela se deu mal. Então, nós não podemos cometer o erro dessas pessoas, mas sempre houveram pessoas querendo, não é? O pastor Edson dizia que nós somos filhos dos anabatistas. Os anabatistas foi um povo que na época da reforma saíram dos esconderijos e vieram e participaram ativamente da reforma. Nós já demos um curso aqui sobre isso, e o forte deles era valorizar a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. E aí a pessoa é bem-sucedida se ela tiver equilíbrio e deixar a Bíblia falar por si. Então Jesus vai repreender aqueles doutores. Então não precisa ser doutor. Tem gente que vai conhecendo, depois ele passa. Existe um nível de conhecimento, né? Um curso teológico que te leva todas as matérias para a compreensão da Bíblia. E não para criticar a Bíblia, não para começar a dizer que fulano não foi o autor, o outro não foi o autor, 2000 anos depois. E aí lança mais dúvida no coração das pessoas do que fé. Jesus é a fonte do novo alimento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logos, a palavra. No princípio Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Lá no princípio, João é o evangelista mais teológico, e ele vai falar exatamente isso. Ele vai explicar. Quando você faz o comentário, você faz teologia. Então, para fazer um comentário é muito responsabilidade, porque você tem que ter intimidade com Deus e você tem que ter o conhecimento de toda a palavra de Deus. Então, a gente começa lendo comentários dos outros. Depois, você aprende a fazer os comentários dos estudos que você faz. E João
tinha muita intimidade com Jesus, muita intimidade com a palavra, e ele vai dizer que a palavra criadora de Deus, o verbo de Deus, era o Filho. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele disse assim também, Jesus disse: eu não venho trazer uma mensagem minha própria, mas aquilo que o Pai me disse, eu estou dizendo para vocês. Então, ele é a palavra encarnada. E o verbo se fez carne, ele vai falar no versículo 2. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se encarnou e, então Jesus, ele é a própria palavra viva. Ele é a fonte da palavra. E as pessoas de fora ficam encantadas com a palavra de Jesus, embora não creiam, os estudiosos, eles dizem: ninguém jamais dirá palavras de ética e de espiritualidade igual esse Jesus. A gente não crê nele. Mas são estudiosos, são gramáticos, são pessoas, eles dizem assim, mas não tem. Ele é o melhor. Ele é o melhor homem que já falou. Eles dizem assim, os incrédulos. E nós sabemos e cremos que em algo muito mais profundo, de que ele é o próprio Deus. E ele se disse Deus. E ele morreu porque se disse Deus. A condenação, a pergunta do sumo sacerdote foi: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Tu és o Messias prometido? Ele falou: tu dizes. Ou seja, é isso mesmo que você está dizendo. Aí ele disse: o que nós vamos fazer com ele? Ele blasfemou, vamos matá-lo. Eles queriam que Jesus dissesse qualquer coisa, irmãos, que ele era um profeta. Pelo amor de Deus, fala que você é um profeta, que nós deixamos você vivo. Fala que você é um mestre, um doutor da lei, que aprendeu lá no deserto, com os essênios. Diga que você é um falsário. Diga que você é qualquer coisa. Ele diz: eu sou o Messias prometido, o Filho de Deus. E foi até o final, dizendo que era o que é. Diante de autoridades de um império romano, o maior de todos os impérios da terra. Ele ia ser levado, mas seria morto pelo Império Romano. E ele disse: eu sou um rapaz de 33 anos. Um rapaz de 33 anos que veio para isso, disse que ia morrer daquele jeito, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então tudo que ele disse está escrito. Há pouco tempo eu estava evangelizando um rapaz, eu falei exatamente isso. Jesus disse tudo o que ele tinha que dizer? Aqui, sim. O que ele disse que era útil para os homens, os apóstolos anotaram? Eu acredito que sim. Então, por que você não valoriza a palavra de Deus? Vai valorizar cânones de igrejas que já, navio que já afundou, de coisas que não têm valor nenhum, sendo que a Bíblia está aí, a palavra de Deus é tão simples. As palavras de Jesus. Eu vou ficar só com as palavras de Jesus. Experimenta ficar só com as palavras de Jesus. Tem uma Bíblia marcada em vermelho, é a palavra de Jesus, outra em azul, outras em azul. Pega só as palavras de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso alimento. Jesus, então, é o nosso alimento. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. É a comida que permanece. Jesus é a fonte do novo alimento. Então, a comida que permanece é a palavra de Deus. Ninguém, Davi já falava, há 3.000 anos atrás, ele dizia: Senhor, a tua palavra é provada. Há 3.000 anos atrás. Agora você imagina a quantidade de profetas que falaram depois e o próprio Filho de Deus.
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E quem falou isso foi um pescador. É muito importante a gente saber isso. Um pescador lá do subúrbio, lá do norte, um nordestino. Um nordestino. Irmãos, quando aqueles galileus chegavam lá em Jerusalém, aquele pessoal tinha até asco. Uns homens grosseiros, com sotaque. Era terrível para o pessoal do sul. É igual o nordestino hoje chegar no Rio Grande do Sul. O negro chegar no Rio Grande do Sul não é bem recebido. Lá é só pessoal branquinho, de olho colorido. Perturba. A mesma coisa acontecia, aquele monte de galileu mandando em Jerusalém. Foi o que aconteceu com Pedro. Eles não engoliram a Jesus, mas tiveram que engolir a Pedro. Ficar lá em Jerusalém, curou o homem que estava na porta do templo deles. Foi uma humilhação muito grande. E é esse pescador que vai dizer: tu tens as palavras de vida eterna. E é por isso que nós não nos afastamos de Jesus. Porque se a promessa de Jesus fosse só para essa vida, nós já teríamos abandonado Ele. É porque Ele nos dá a palavra de vida eterna. Então as suas palavras são eternas. Domingo que vem nós vamos estudar sobre um novo nome. Amém. Obrigado. Aleluias. O livro está ali à porta. É com esse livro que você vai pegando as lições. A lição parece que é a 7, né? O novo nome. Então você pode adquirir ali. Eu ia falar que esse professor Rafael é muito humilde, né, gente? Quando ele falou que jogava bola, ele esqueceu de falar que ele jogava com Pelé, com Garrincha. Os dois começaram juntos ali no campinho lá em Santos. Jogava os dois lá, o Garrincha, o Pelé, os dois. Imagina a idade deles, né? Eles são jogadores antigos, dois. Agora vamos falar sério, né? Eu não gosto de contar essas histórias dele junto com o Pelé e o Garrincha, não. Dia 12 e 13 de setembro, nós vamos ter um congresso de missão integral. Congresso de missão integral. Será no Ipaminas. Eu estou contando com os irmãos, tá? Não é a igreja que está organizando, mas nós estamos apoiando diretamente. Por que a igreja não está organizando? Porque tudo que se a igreja somente fizer, os irmãos falam assim: eu não vou não, porque a Igreja Batista Shalom. E esse congresso não é para uma igreja. Nós estamos indo em várias igrejas, o irmão Zé Geraldo e a equipe está indo em várias igrejas, está convidando, inclusive a Mevasso, que é a Aliança de Pastores, está sendo convidada, já tem pastores, algumas igrejas já na expectativa desse congresso de missão integral, com a presença do pastor Ricardo Robortella e Pedro do Borel. São experiências marcantes, interessantes. Então, agende aí, 12 e 13 de setembro, é uma sexta e um sábado, no Ipaminas Esporte Clube. Tem que fazer inscrição antes. Ali, olha, atrás tem essa ficha de inscrição. Preencha os seus dados. O valor é R$10, mais 1 quilo de alimento que será destinado a entidades filantrópicas, tá? Então participe conosco. Deixa aí a sua agenda. Estou convocando os irmãos. Por favor, estejam lá. Vamos dar um apoio para que esse evento seja uma bênção. Nós teremos também, logo à frente, um seminário de Escola Bíblica Dominical. Aí eu vou passar para a Mônica e ela vai falar sobre isso. Obrigada, pastor. Vou deixar você falar. Pode chamar você.
Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Eu acho que não poderia ter sido mais oportuna a palavra do professor Rafael com esse seminário para professores e líderes da Escola Bíblica Dominical, mas também para toda a igreja. Oséias 4:6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Aí Jesus fala em Mateus 22:29 que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, esse seminário da Escola Bíblica Dominical, ele tem um tema que se chama a EBD e os desafios do século 21. Quais são os desafios desse século que nós vivemos? Eu poderia citar a questão da mídia manipuladora, de uma mídia consumista, que nos ensina, que nos instiga cada vez mais a consumir. Poderíamos citar os valores morais, sociais, totalmente invertidos. Aquilo que a palavra nos diz que é errado, hoje a sociedade ensina que é certo. Nós poderíamos observar também o acesso às redes sociais, que estão isolando o ser humano e transformando caráter. Irmãos, quantas vezes aqui na igreja a gente observa irmãos durante o culto, durante o louvor, ligando o celular e ali no celular acessando a internet, aqui dentro da igreja no horário do culto. Então esse acesso às redes, através dessa tecnologia que está fácil para todo mundo usufruir, isso tem interferido para que o crente, o servo do Senhor, cresça no conhecimento da palavra de Deus e consiga vencer os desafios desse século. Talvez os irmãos tenham outros desafios que eu não tenha percebido, mas com certeza são muitos, e esses aqui já são perniciosos o bastante para afetar a igreja de Jesus. E o desafio desse seminário é exatamente isso, trabalhar com a igreja, trabalhar com os líderes, com os professores de escola dominical, para que o professor, para que o líder seja um defensor da fé cristã, seja um defensor da fé em Jesus. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra, precisamos nos aprofundar desse conhecimento. E o que fazer e o que não fazer numa escola dominical é o desafio para um professor, para um líder de EBD. Então, nós estamos convidando a igreja para que nos dias 21 e 22 de setembro participem desse seminário. Eu sempre confundo, é dia 20 e 21 de setembro. Sábado, o horário será de 13 às 18h20. E esse horário de sábado será exclusivo aos líderes, aos professores de EBD, mas está aberto também aos irmãos que tenham interesse neste tema, que tenham interesse de desenvolver, porventura mais tarde, um trabalho na Escola Bíblica Dominical. Das 13 às 18h20, no sábado, o pastor Wênio Ornelas, que é o preletor, ele estará falando a respeito dos desafios da escola dominical e o trabalho de um professor, de um líder de escola dominical, quanto ao que ele deve e o que ele não deve fazer, para estimular, para envolver os alunos no crescimento do conhecimento da palavra de Deus. E no dia 21, teremos na escola dominical a palavra do pastor Wênio à igreja, a classe de adultos. As outras classes terão aula normal e à noite ele estará dando a palavra evangelística. Então, é um convite à igreja. Os irmãos que se interessarem em participar desse trabalho do sábado, procurem, nós temos a ficha de inscrição, o valor é R$10. Nos procurem para participar, irmãos, para envolver, para investir no seu crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, para que você possa investir no crescimento seu, da sua família e do trabalho que você queira desenvolver na obra do Senhor. Amém? Nós contamos com os irmãos porque nós sabemos que os desafios são muito grandes e o que tem faltado ao povo de Deus é o conhecimento da palavra.
Fica esse desafio, esse convite aos irmãos e a convocação aos professores e líderes para que participem desse trabalho. Deus abençoe. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Só faltou um detalhe, né, Mônica? Para os professores que já estão atuando, não é só um convite, é uma convocação. E a inscrição para participar no sábado, desse período de 13 às 18 horas, que será uma reciclagem, um treinamento exclusivo, específico para professores, tem um custo de R$10. Para você receber o material e também para que a gente possa organizar melhor esse seminário. Então, R$10, você pode fazer a inscrição diretamente com a Mônica, é para os que já estão atuando com professores de escola bíblica, tanto que estão no departamento infantil quanto adultos, apesar do foco ser maior para a EBD de adultos, e você que ainda não está envolvido, mas gostaria de participar do seminário, também deverá fazer a sua inscrição. No domingo vai ser aberto para toda a igreja, como ela também já apresentou, tanto na escola dominical, quanto os 2 cultos à noite. Está uma visão bonita aqui hoje, né? A escola dominical está cheia. Graças a Deus, parabéns. Podia ficar mais cheia ainda e continuar assim, né? Não oscilar, não. Que o Senhor possa te animar mesmo nesse propósito de estar aqui, dedicando tempo para o seu fortalecimento. E o ensino te fortalece. O ensino te dá base para saber quem você é em Deus, qual o propósito de Deus para a sua vida. Então, nas suas batalhas, você precisa estar fortalecido na palavra. Então, se comprometa mesmo com a Escola Bíblica Dominical. Irmãos, nós temos vários departamentos na igreja que têm servido os irmãos, líderes, homens e mulheres que têm desenvolvido esse trabalho de viver mesmo a comunidade de fé, onde nós nos abençoamos mutuamente, nós vivemos então essa comunhão, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, aconselhando uns aos outros. E um dos nossos departamentos é o departamento de homens, que inclusive nós tivemos uma mudança do culto, o culto dos homens que acontecia às terças-feiras à noite, que era o Palavra de Fé, agora foi transferido para segunda-feira às 19h30. Então é um culto dirigido pelos homens, mas aberto para toda a igreja. Se você quiser participar, continua então ainda o convite para você. O Mário, que está hoje coordenando os homens, é também nosso diácono, está ali atrás. Levanta a mão, Mário, pessoal, conhecê-lo. Ele está lá atrás. Ele tem também o projeto, junto com os homens, de visitar os homens de casa em casa. Tanto podem ser homens da igreja que querem receber uma visita, um apoio, como também os homens não cristãos, talvez esposos de alguma irmã da igreja. Então, eles querem pedir para que você que deseja receber uma visita, os procure, para que eles possam estar agendando e programando essas visitas. Então, se você quiser receber uma visita, ou você que é esposa de um não crente, mas quer recebê-la na sua casa também a visita deste grupo de homens, procure o Mário e esteja, então, se programando. O culto, Palavra de Fé, tem acontecido aqui na casa administrativa, ali no nosso salão, nos fundos. Você pode, então, participar às segundas-feiras. Falando também, para não ficar enciumadas, o culto das mulheres continua a bênção também, né? Segunda-feira, às 15 horas, tarde da bênção, dirigido pelas mulheres, mas o culto para toda a igreja. Então, você pode estar participando. Rapidamente, antes de encerrarmos a nossa escola dominical e orarmos também por alguns motivos especiais, queremos ainda 2 avisos. Um deles, respeito aos nossos grupos de crescimento, que iniciaram nessa semana, foi uma bênção. Já recebi muitas mensagens de muitos líderes falando que foi um tempo precioso. Alguns grupos começou ainda com poucas pessoas, poucos visitantes, mas nós seguiremos nessa jornada com o propósito de sermos igreja aqui no templo e também de casa em casa, orando uns pelos outros, frutando da comunhão. Então você tem a oportunidade de escolher um grupo mais próximo da sua casa ou um grupo que se encaixe no seu perfil e participar. Essa semana, os endereços não sairão no nosso boletim informativo, mas nós preparamos para você um marca-página para você colocar dentro da sua Bíblia. Aqui tem todos os endereços dos 13 grupos, incluindo o grupo dos adolescentes, que funcionava às quartas-feiras os cultos, está funcionando como grupo de crescimento agora às terças-feiras no mesmo local. Os demais grupos estão aqui. Gostaria que você pegasse ali atrás um marca-página desse, colocasse dentro da sua Bíblia, não perdesse, e na terça, na quarta ou na sexta, no dia aqui de um grupo, vá, visite, cultue ali com os irmãos, você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas mais de perto e também ser um instrumento de Deus para o discipulado e para o evangelismo. Então, pega ali atrás o seu marca-página,
leve e nos acompanhe. Irmãos, nós temos tido a alegria também de caminhar com alguns irmãos durante esses meses, irmãos que estão aqui conosco na Igreja Batista Shalom, alguns que vieram de outras igrejas evangélicas, que vieram para cá talvez por mudança de cidade, ou às vezes mudança de bairro, ou mesmo por uma orientação de Deus, desejaram estar aqui servindo ao Senhor conosco na Igreja Batista Shalom. E a classe de boas-vindas é a classe de integração, onde esses irmãos passaram 3 meses, cerca de 13, 14 semanas, estudando lições específicas, conhecendo a Igreja Batista Shalom, e agora, ao final da classe, eles então estão confirmando o desejo de continuar conosco, e esses irmãos serão recebidos agora pela manhã. Antes de recebê-los, eu quero apenas dar então um aviso para você que está aqui nessa manhã, que também está nesse mesmo processo, talvez um processo de mudança, Deus te direcionou para estar aqui, você está visitando a igreja, já é batizado numa igreja evangélica, mas ainda não é membro da Shalom e gostaria de ser membro. Qual que é o caminho? Frequentar essa classe. Serão então 14 semanas de lições e logo depois você então terá a oportunidade de ser recebido como membro da igreja. Essa classe é importante, irmãos, porque é uma oportunidade também de você conhecer outros irmãos, conhecer a igreja te conhecer. Tem gente que fala assim, mas eu estou naquela igreja há tanto tempo e nunca recebi uma visita. As pessoas não me conhecem, eu estou perdido lá no meio daquele povo, é muita gente. Então, a classe de boas-vindas para você é a classe de integração. Lá você terá todo esse cuidado e alguns já saem lá da classe até entendendo uma área que ele pode atuar na igreja, uma área que ele vai contribuir, talvez um apoio e também ter esse apoio pastoral. Então, por favor, preste atenção aqui. Nós não vamos receber as pessoas no decorrer das lições dos meses. Por quê? Porque senão a pessoa chega, fica perdida, quando já foi passado mais de 4, 5 lições. E também, às vezes, ele fica desestimulado de completar as lições, começando um outro grupo. Então, nós vamos iniciar uma próxima classe no dia 14 de setembro. Anote aí. Para você que não é membro, ou para você que sabe de alguém que está frequentando aqui, que não é membro da igreja e quer se tornar membro. Dia 14 de setembro, no domingo de manhã, nós vamos receber, ou vamos iniciar essa próxima turma. Vamos caminhar, então, durante essas 14 semanas. Até a segunda semana, nós vamos receber novas pessoas. Depois disso, somente no próximo trimestre, no ano que vem, nós vamos começar uma outra turma. Se você não é batizado e quer ser membro da igreja, então você tem que ir para a classe de batismo, que funciona também na Escola Bíblica Dominical. Compreendido? Vamos então convidar os irmãos aqui à frente. Nós queremos apresentá-los à igreja. Esse é o objetivo dos irmãos saberem quem são os que passaram pela classe, para que a igreja os abrace, para que a igreja os receba. Na nossa próxima reunião administrativa, o nome deles será rolado no hall de membros, serão recebidos em ato oficialmente. Esse então é o momento para que a igreja possa conhecer esses irmãos. Queremos convidar aqui à frente o irmão Alfedão Barbosa. À medida que eu for chamando os que estiverem aqui, por favor, bem rapidamente, podem ficar aqui. André Luiz Ferreira, Cláudia Paiva, Evane Carvalho Dias, Everton Rodrigues, Fernanda Tatiane, Geraldo Rodrigues, Ismar Menezes, Cátia Reis Valente, Leila Gomes Teixeira, Marcos Lopes Daniel, Maria das Graças Cunha, Maria Geralda de Assis Arruda, Marliere Oliveira de Assis, Paulo Henrique Andrade, Viviane Patrícia, Wellison Dias, Zélia Maria Cunha, Maria Aparecida Cis Barrosos, Gesenice Lopes de Lima. Esses são os irmãos. Enquanto eles estão vindo, quero convidar também os professores da classe, o professor Rafael, não este Rafael, o outro professor Rafael, por favor, a Adélia e também o João, que estão também servindo ali na classe de integração. Que grupo abençoado, ó, quanta gente bonita. Deixa eu arredar para cá para vocês olharem bem o rostinho de cada um. Esses aqui estão sendo apresentados nessa manhã para apreciação da igreja, que na nossa próxima reunião administrativa serão recebidos como membros.
Isso significa que eles passam a ter direitos e deveres, responsabilidades. Responsabilidades, em primeiro lugar, de honrar o nome de Cristo, de fazer o nome de Cristo conhecido aonde eles estiverem. Eles têm o compromisso também de honrar com a Igreja Batista Shalom, sendo fiel a essa igreja, participando dos cultos, sendo ativos, estando na escola dominical e dando um bom testemunho também para que o nome do Senhor seja glorificado. E qual que é a parte de vocês nisso? Recebê-los, abraçá-los, imediatamente na hora que eles descerem aqui, na hora que estiver terminando a escola, apertar a mão, dar um abraço neles de boas-vindas, mas se perceber que um deles também está distante, está faltando, chega junto, cuida, ora, abençoa, eles são parte da nossa família. Vocês querem recebê-los como família aqui da Igreja Batista Shalom? Amém? Amém fraco. Amém? Então se coloque de pé. Pastor Wagner vai orar neste momento, abençoando, recebendo a vida desses irmãos, abençoando também a vida dos professores que têm se dedicado ali no cuidado desses irmãos. Vamos orar. Te louvamos, Deus, engrandecemos o Teu nome, porque podemos perceber aqui nesta manhã o crescimento, Senhor, do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Pedimos ao Senhor que haja bênção do Senhor sobre essas vidas que estão chegando e unindo-se a esta igreja local. Ó Deus, que eles possam crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, em serviço, Senhor, em disposição para Te servir em todo o tempo, Senhor. Abençoe os seus familiares, a sua casa, e que eles sejam, sim, verdadeiras ferramentas para, ó Deus, serem utilizadas na Tua seara. Nós oramos, recebendo-os em Cristo Jesus, abençoando-os, querendo, ó Deus, que estejam curados, o seu interior, sua alma, que eles estejam prontos a Te adorar em todo o tempo. Abençoe os professores que têm se dedicado, que têm, ó Deus, dado do seu tempo, doado para que isso seja possível. Nós Te agradecemos, dá novas forças a esses professores, ânimo, disposição, muito amor, ó Deus, a essas vidas. Que a igreja os receba, Senhor, no amor de Cristo. É a nossa oração, em nome do Senhor. Amém. Receba-os, então vamos aplaudir esses irmãos. Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Podem descer, não façam arte, porque senão eu puxo a orelha, né? Sejam servindo ao Senhor com alegria. Estejam servindo ao Senhor com muita alegria. Irmãos que foram abençoados essa semana, bênção especial, bênção de aniversário, quero agradecer ao Senhor, vem aqui à frente, quer testemunhar, né? Vindo à frente, você está dizendo, fui abençoado, Deus tem me abençoado e eu quero agradecê-lo. Entregar lá a graça. Bênção especial, bênção de aniversário, vem aqui à frente. Nós teremos os 2 cultos à noite, queremos que os irmãos, atenção queridos, depois vocês vão receber os irmãos, né? Atenção, lá atrás, por favor, atenção, meninas e meninos, vamos orar, agradecendo a Deus por essas bênçãos. Vou pedir ao irmão Joaquim, ele vai orar a Deus. Toda semana ele tem uma bênção especial. Toda semana. Muito bom. Irmão Joaquim. Amém, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus descenda em cada coração nessa manhã. Amém? Glória a Deus. É muitas bênçãos, né? O nosso Deus é maravilhoso e Ele tem respondido grandemente que nossas orações, né? Então, antes de eu orar, pastor, eu vou fazer aqui um convite, né? Toda segunda e 4, 6, 7 às 8, irmão, nós temos aqui a grande oração aqui na igreja, tá bom? Toda segunda. Segunda e 4 e sexta, de 7 às 8 da manhã. Todo direito é convidado, amém? Glória a Deus. Fechar nossos olhos e agradecer a Deus agora por esse momento maravilhoso, né?
Senhor e nosso Deus e nosso Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós agradecemos, Senhor, agora, meu Deus, por tantas vezes recebida, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essas bênçãos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Toda honra, meu Deus, e toda glória seja dada ao Senhor, meu Deus, por essas vidas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Socorre toda a tua igreja agora, meu Deus, com teu manto, meu Deus, e com teu sangue, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que nada de mal venha acontecer nessas vidas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Que essas bênçãos, meu Deus, continuem acontecendo, meu Deus, todos os dias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos toda a igreja e toda a liderança dessa igreja agora, meu Deus, nas mãos do Senhor. Já declaramos todos agora, meu Deus, abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém. Um bom domingo para todos vocês, né? Em nome de Jesus. E um bom almoço, né? Gosta, né? Deus abençoe. Nós estivemos ontem no Naquinho, visitando a nossa congregação. Uma benção. Dê um abraço para os irmãos, receba os nossos novos.